Espíritos felizes, a Condessa Paula. Bela, jovem, rica, de estipe ilustre, esta era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos de idade em 1851. Seu necrológio é aquele que podem resumir-se nessas palavras por 1000 bocas repetidas. Por que tão cedo retira Deus tais pessoas da terra? Felizes os que assim fazem, abençoada a sua memória. Ela era boa, meiga e indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em lugar de aumentá-lo. Jamais a maledicência lhe conspurcara os lábios. Mais um exemplo bom da gente mostrar, da pessoa seguir, porque a maledicência é uma coisa terrível na Terra. E as pessoas vão treinando a ser maledicente com tudo, depois elas se tornam maledicentes até mesmo com o bem. A dificuldade nossa de cada dia até buscarmos fazer com que tenhamos menos maledicência na nossa vida, tenhamos mais qualidade de vida, mais qualidades nos nossos sentimentos, nos nossos ideais de amor, para que a gente possa, então, começar a entender a necessidade de sermos melhores, de sermos espíritos que trabalhem para a edificação do bem constantemente. Sem arrogância nem austeridade, era, ao contrário, com benevolência e delicada familiaridade, que tratava os fâmulos, despercebida ao demais de quaisquer aparências de superioridade ou de humilhante proteção, compreendendo que pessoas que vivem do trabalho não são rendeiros e que, seguidamente, têm precisão do que se lhes deve, já pela sua condição, já para se manterem, jamais reteve o pagamento de um salário. Ou seja, era comum reter o pagamento de alguém. Ela procurava tratar as pessoas bem, ajudá-los da melhor forma possível, pagar devidamente aos seus funcionários, aos seus trabalhadores. Ou seja, era uma pessoa que sabia gerenciar bem a sua vida para que ela vivesse bem. E se ela nunca reteve um salário, porque era comum, ou pelo menos existia pessoas que retinham o salário dos funcionários por algum motivo mais fútil. A simples ideia de que alguém pudesse experimentar uma privação por sua causa ser-lhe-ia um remorso de consciência. Estava sempre procurando fazer com que as pessoas não passassem nenhuma privação por causa dela, pelas ações dela. Ela não pertencia ao número dos que sempre encontram dinheiro para satisfazer os seus caprichos sem pagarem as próprias dívidas. Não podia compreender que houvesse prazer para o rico em ter dívidas e humilhada se julgaria se lhe dissessem que os seus fornecedores eram constrangidos a fazer-lhes adiantamentos. Também, por ocasião de sua morte, só houve pesares, nenhuma reclamação. Saber gerenciar a vida com disciplina, com simplicidade, trabalhar para satisfazer as necessidades básicas de si mesma e, uma coisa importante, procurava pagar as dívidas, mesmo preterindo suas coisas mais banais. Ao passo que algumas pessoas preferiam acumular dívidas, mas queriam manter uma pose, queriam ter o supérfluo. Só usando o necessário, trabalhando pelo necessário, construindo o necessário. Isso é uma qualidade que poucas pessoas possuem. A sua beneficência era inesgotável, mas não é essa beneficência ostentosa à luz mediana, e assim exercia a caridade de coração, que não por amor de vanglórias, só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou, os desesperos que acumulou, pois tais virtudes só tinham por testemunho os infelizes que assistiam. Procurava ajudar os necessitados, secar-lhe as lágrimas, ouvir-lhe as dores e sempre disposta a ajudar a todos que ela tivessem condições de ajudar, seja ouvindo, seja contribuindo com alguma coisa para que as pessoas pudessem viver bem. Ela timbrava, além disso, em descobrir os mais pungentes infortúnios, os segredos secretos, socorrendo-os
com aquela delicadeza que eleva o moral em vez de o rebaixar. Estava sempre pronta a descobrir determinadas situações para poder ajudar, e quando as pessoas sabem que ajuda, sempre chega alguém e conta. Ou as pessoas até percebem por sonhos. Normalmente as pessoas são muito perceptivas para descobrir o que o outro precisa para poder ajudar o outro. Na sua estirpe de altas funções do marido, decorriam-lhe onerosos encargos domésticos, aos quais não podia eximir-se, satisfazendo plenamente as exigências de sua posição, sem avareza. Ela o fazia, contudo, com tal método, evitando desperdícios e superfluidades, que metade lhe bastava do que outrem fora preciso para tanto. Saber gerenciar, evitar desperdício. Eis uma coisa que temos que aprender. Saber primeiro atender a necessidade do outro, para depois atender às nossas parcas exigências, principalmente aquelas exigências que são reportadas como supérfluas. Para que nós queremos o supérfluo? Precisamos, pois, agir com determinação para conquistarmos o que for melhor, o que for útil, o que for engrandecedor para nosso espírito verdadeiramente. E desse modo, se permitia facultar da sua fortuna maior quinhão aos necessitados, destinando a renda de uma parte dessa fortuna exclusivamente a tal fim. Considerava-a sagrada e, como de menos, a despender no serviço da sua casa. Saber separar um pouco daquilo que tinha para ajudar os pobres é uma grande virtude que o espírito pode angariar. Seja das mais variadas formas, você deve separar um pouco do que você ganha para poder ajudar os pobres. É uma forma da gente agradecer a Deus por não sermos nós os pobres, porque a próxima reencarnação, quanto mais solidário você for, melhores condições você terá na próxima encarnação. Quanto mais egoísta, egocêntrico e pródigo em gastar com aquilo que não presta você for, mais você está assinando a sentença que você vai se ferrar na próxima encarnação. Conforme a gente pode ver lá no capítulo o Código Penal da Vida Futura. E assim, encontrar meios de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com os infortúnios. Um dos seus parentes, iniciado no Espiritismo, evocou-a 12 anos depois de falecida e obteve em resposta a diversas perguntas a seguinte comunicação. Pode dizer-se que essa senhora era a encarnação viva da mulher caridosa, ideada em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Aquela mulher é ideada. Não é? Aquela história da mulher fazendo a caridade com a filha? É uma mulher ideada, interessante. Desta comunicação, cujo original é em alemão, extraímos os tópicos que interessam ao assunto de que nos ocupamos, suprimindo-os de natureza exclusivamente familiar. Tens razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é, efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Juventude, homenagem, saúde, fortuna, tudo o que, entre vós outros, constitui felicidade, eu possuía. Ela está mostrando que ela tinha ali, então, um conjunto de felicidades, um conjunto de possibilidades, e ela não desfrutava de momentos de tristeza, de angústia, ou seja, ela viveu na Terra momentos realmente felizes, em comparação ao que nós chamamos de felicidade aqui na Terra. O que é, no entanto, essa felicidade comparada à que desfruto aqui? Esplêndidas festas terrenas em que se ostentam os mais ricos paramentos? O que são elas comparadas a estas assembleias de espíritos resplendentes de brilho, que as vossas vistas não suportariam, brilho que é o apanágio da sua pureza?
Por mais que queiramos comparar as festas do mundo, as alegrias do mundo, elas são muito pequenas e irrisórias perante as festas e alegrias que existem no mundo verdadeiramente espiritual. Horizontes nebulosos, ilimitados que são, comparados ao espetáculo de mundos e a moverem-se no universo infinito ao influxo do Altíssimo. E como são monótonos os vossos concertos, mais harmoniosos em relação à suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter de todas as fibras da alma. Tudo aquilo que a gente tem aqui na Terra, que a gente considera o máximo, no plano espiritual, tem coisas melhores. A gente gosta de determinadas músicas, aí ouve uma música que é melhor do que aquela, a gente esquece aquela que a gente gostava. Imagine então como será no plano espiritual todas as músicas que a gente pode ouvir. Que ouve principalmente porque ouve com a alma. E como são tristes e insípidas as vossas maiores alegrias comparadas à sensação inefável de felicidade que nos satura todo ser como um eflúvio benéfico, sem mescla de inquietação, de apreensão, de sofrimento. Tudo ressumbra, destila amor, confiança, sinceridade por toda parte, corações amantes, amigos por toda parte. Estar em mundo espiritual superior é estar sentindo as vibrações de amor, é estar sentindo as vibrações de paz, é estar sentindo as mãos de Deus, se fosse possível, tocar em si e te impulsionar para a frente, para a luz. Os mundos felizes do mundo espiritual são mundos que nos requer muito entendimento para poder descrever e poder interpretar assim as explicações. Por isso, é de extrema importância aprendermos a fazer o bem enquanto for possível aqui na Terra, trabalharmos intimamente para essa realização desse bem, porque assim chegaremos ao plano espiritual em melhores condições de servir a causa do Pai, de estarmos em paz conosco mesmos, de estarmos em prol do bem, do amor e da caridade. Nem invejosos, nem ciumentos. É este o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente se seguirdes o reto caminho da vida. Toda renúncia aos meios materiais conquistou-se em paz no mundo espiritual, em ideais superiores. A felicidade uniforme fatigaria. No entanto, e assim não acrediteis que a vossa seja extreme de peripécias, nem concerto perene, nem festa interminável, nem beatífica contemplação por toda a eternidade. Porém, o movimento, a atividade, a vida no mundo espiritual tem-se muitas ocupações, tem-se muito trabalho a realizar, tem-se muito a conquistar também, preparando-nos melhor para retornarmos à Terra com mais coragem, preparando-nos para retornarmos à Terra com mais determinação pelo bem que deveríamos fazer. As ocupações, posto que isentas de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variadas e incessantes pelo mil incidentes que lhes filiam. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismo da natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. É o vai e vem, não de uma rua a outra, porém de um a outro mundo. Esse estar no mundo espiritual, estar entendendo que o mundo espiritual é dinâmico, é de trabalho, é de vida, porque sem trabalho não tem vida. É um momento que nós vamos estar trabalhando, vamos estar procurando edificar, vamos estar procurando impulsionarmos-nos para as realizações que temos que ter na conquista de um mundo melhor, na conquista de um mundo mais condizente com as realidades do amanhã. Resumindo-nos, ou melhor, reunindo-nos
separando-nos, para novamente juntarmos-nos e, reunidos em certo ponto, comunicamos-nos o trabalho realizado, felicitando-nos pelos êxitos obtidos, ajustando-nos mutuamente, nos assistimos nos casos difíceis. Finalmente, asseguro-vos que ninguém tem tempo para enfadar-se, por um segundo que seja. Presentemente, a Terra é magno assunto das nossas cogitações. Os espíritos, quanto mais felizes eles são, mais eles trabalham, mais eles têm atividades a fazer, conforme eu já disse, pessoas na Terra para proteger, espíritos no plano espiritual para amparar, para socorrer, para ajudar, para esclarecer. Ou seja, a vida dos espíritos bons e superiores no plano espiritual é extremamente dinâmica, extremamente ativa, e estão sempre trabalhando e fazendo algo para nos impulsionar, para que sejamos melhores, para que conquistemos um mundo de luz e de fraternidade ao longo da nossa existência. Que movimento entre os espíritos, que numerosas falanges aí afluem, a fim de lhe auxiliarem o progresso e a evolução. Dir-se-ia uma nuvem de trabalhadores a destrinçarem uma floresta, sob as ordens de chefes experimentados. Abatem uns os troncos seculares, arrancam-lhes as raízes profundas, desbastam outros o terreno. A comparação aqui não foi muito feliz com a situação atual. Mas tudo bem, ela está dizendo que tem um vasto trabalho, como se tivessem que fazer um árduo trabalho de um desmatamento. Uns têm que derrubar a árvore, outros têm que arrancar suas raízes, e cada um arranca raízes, elas podem ser muito profundas, não podem deixar resquício do mal, todos têm que trabalhar na edificação do bem, todos têm que trabalhar para a manutenção da paz, do amor e da fraternidade. E como a terra dá trabalho. Amanham estes a terra, semeando, edificam aqueles a nova cidade sobre as ruínas carunchosas do velho mundo. Neste comenos, reúnem-se os chefes em conferência e transmitem suas ordens por mensageiros em todas as direções. A terra deve regenerar-se em dado tempo, pois importa que os desígnios da previdência se realizem, e assim tem cada qual o seu papel, cada qual o seu compromisso, cada qual as suas atividades a empreender, as suas atividades a realizar. Façamos, pois, por nos aprimorarmos e entendermos que no plano espiritual temos que estar preparados para trabalharmos naquilo que for compatível com os nossos conhecimentos, com o nosso entendimento. Ninguém poderá trabalhar, exercer no plano espiritual uma atividade que ele tenha desconhecimento. E aí vem a disciplina de saber ouvir aquilo que os nossos protetores, os nossos mentores têm a nos dizer, para que os nossos trabalhos sejam profícuos, sejam bem realizados, sejam trabalhos que edificam realmente a luz em nossos corações. Não me julgueis simples espectadora desta grande empresa, o que me envergonharia, uma vez que todas nelas trabalham. Importante missão me é afetada e grandemente me esforço para cumpri-la o melhor possível. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. E fica certo de que a minha última existência, por mais meritória que porventura pareça, não era por si só e há tanto suficiente. Naquela encarnação última, por mais que ela tenha feito bem, por mais que ela tenha trabalhado no bem, não é o suficiente para ela ter o conforto que ela tem hoje no plano espiritual. E aí tem um passado a se reparar, ou um passado a se trabalhando para se conquistar, que aí fez com que ela chegasse no patamar de entendimento e de poder ajudar, de poder contribuir e de poder gerenciar bem as coisas que ela possuía. Em várias existências passei por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura de todas a mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais,
um bem-estar sem sombras de desgosto. Nesta consenti o perigo. Reencarnar e ser rico, reencarnar e ter possibilidade, é um grande perigo para o espírito. E a nossa função é estudar a doutrina espírita para que os espíritos possam nos intuir o melhor caminho a seguir, como nos desviar de determinados perigos e como procurarmos construir e edificar a paz verdadeira em nosso coração. E antes de eu tentar, eu quis sentir-me assaz, forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do auxílio. Muitos espíritos há que, seduzidos por aparências, presunçosos, escolhendo essa prova, mas fracos, para afrontar-lhe os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem na sua inexperiência. Se você quer reencarnar como rico, quer reencarnar como uma pessoa que tem muitos haveres, prepare-se hoje, com a renúncia, com a dedicação ao bem, com a dedicação ao próximo, mas sabendo doar de si mesmo e, sempre que possível, um pouco do material que você tem. Sabendo fazer isso, treinando fazer isso, já dá um grande passo para a sua futura reencarnação, como ela está nos mostrando. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses e fui isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás da minha carreira. Então, as reencarnações anteriores foi que deram a ela força, que deram a ela condições de chegar aonde ela está hoje, de dar a ela as condições de ela estar da forma que ela está. Esse trabalho íntimo que todos nós devemos procurar fazer, esse trabalho de amor, de paz que todos nós deveremos procurar empreender, é que vai fazer com que tenhamos cada vez mais coragem e condição de nos fazermos melhores, de nos fazermos resplandecer frente à justiça de Deus, frente à harmonia universal. Como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apreceis em impedi-la muito cedo. E vós outros ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredoura, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Paula, na Terra Condessa de... É importante nós procurarmos entender que todo o nosso trabalho, tudo aquilo que nós venhamos a fazer aqui na Terra, todos os nossos empreendimentos aqui nesta vida, é para a nossa realização superior, é para crescermos espiritualmente e para encontrarmos a verdadeira paz em nossas almas. Crescendo, aprimorando-nos, fortalecendo-nos, é que encontraremos os verdadeiros sentimentos, os verdadeiros sentidos para a vida. Mas para crescer e aprimorar, precisamos trabalhar arduamente, intimamente, para conquistarmos uma manhã de luz e uma manhã de fraternidade. Façamos, pois, da nossa vida mecanismos que nos impulsione às grandes realizações. Dai-nos a força, Senhor, para conseguirmos vencer a nós mesmos e conquistarmos a paz e a felicidade que tanto almejamos. Mas, pelo menos, que tenhamos condições de entender que a melhor felicidade é fazermos os outros felizes. Paz e luz, que o amor e a fraternidade estejam sempre envolvendo os nossos corações e impulsionando-nos para as realizações superiores da alma.